Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Depósito da Fé. Dando continuidade aqui ao livro de Ezequiel, eu quero cobrir nesta aula os capítulos 21 a 39. Seria até o final do livro, mas eu achei melhor deixar aqueles capítulos finais em que ele fala da visão do templo, numa aula só, porque senão a gente teria muitas imagens aqui para a gente meditar e a aula ficaria muito extensa, certo? Mas vamos lá. As semelhanças do livro de Ezequiel com o livro do Apocalipse, elas gritam no texto. É impressionante isso, né? Não é só aquilo que eu falei na aula anterior, mas tem muitos outros elementos aqui, dentro desses capítulos, que fazem ligação com o livro do Apocalipse. E aí, o que isso representa para a gente? Né? Que é lógico que São João conhecia a Tanakh, né? São João Evangelista conhecia o texto sagrado da época e conhecia muito bem, tá? E ao mesmo tempo que a revelação a gente já sabe, né? Vão lá na primeira aula, nunca esqueçam essa primeira aula do Depósito da Fé. A revelação supõe a inteligência do agiógrafo, o que está na memória, na imaginação do agiógrafo, do escritor, certo? Logo, a revelação do livro do Apocalipse para São João se utilizou, se serviu daquilo que São João conhecia, tá? Então a gente pode dizer sim que existe uma influência direta do livro de Ezequiel no livro do Apocalipse, sim, mas não é uma influência no sentido de que o escritor quis colocar esses elementos ali, né, como uma espécie de raciocínio humano, né, nas suas visões, não. Porque a revelação, ela mostrou algo para São João a partir daquilo que São João conhecia, certo? Da mesma forma que a gente viu aqui, né, em outros livros do Antigo Testamento, né, Gênesis, Êxodo, carregam elementos das mitologias contemporâneas do povo hebreu. Tá? Contemporâneas ao povo hebreu, né, que não eram mitologias deles. Né? A mitologia deles é o que a gente está estudando, né? Mas alguns elementos de povos vizinhos estão ali, que enriquecem ainda mais a compreensão do texto, certo? E assim também será com o Apocalipse, quando a gente chegar lá, tá? Porque, por exemplo, temos aqui, no capítulo 22, a purificação pelo fogo, certo? Uma analogia que Deus faz ao profeta, e a purificação do fogo no Apocalipse, tá? Temos a comparação de Jerusalém e Samaria como Oola e Oliba, certo? E no Apocalipse temos a dualidade entre a Jerusalém celeste e a prostituta Babilônia. Temos aqui a questão da espada contra os povos e dos soldados de Deus, né, os cavaleiros dos 4 selos. Né? Temos as cartas às 7 igrejas do Apocalipse e as mensagens às 7 nações aqui do livro de Ezequiel, certo? Deus falando contra as 7 nações. Nações pagãs, né? Mas são 7 e são mensagens de Deus. Temos o profeta como sentinela, aqui em Ezequiel, que toca o shofar, e os anjos que tocam as trombetas no Apocalipse, tá? A queda do faraó, né? Com um texto gigantesco, e a queda de Babilônia, regeneração do povo de Israel com a ressurreição do povo, né? no juízo final. Então, ligações muito próximas, né? Paralelos muito próximos. Mas, enfim, vamos ao que nos interessa conhecer do livro de Ezequiel. Essas comparações eu só preciso sinalizar aqui agora, né? Como eu sinalizei brevemente na aula anterior e agora também, para que o livro do Apocalipse já comece a se revelar para a gente. Certo? Quando a gente for chegar no livro do Apocalipse, a coisa já não fique tão assustadora, né? Com aquela cara assim de fim do mundo, né? Para que a coisa já fique bem mais clara para a gente. Mas vamos lá. Aqui eu quero já começar com essa purificação pelo fogo, no capítulo 22, certo? Deus ele fala para o profeta que... Aqui, eu vou ler o texto. Deus diz assim: Filho do homem, a casa de Israel tornou-se para mim uma escória.
todos eles como prata, bronze, estanho, ferro e chumbo, dentro da fornalha, tornaram-se escória. Por isso assim diz o Senhor Deus: visto que vos tornastes todos como uma escória, vou reunir-vos dentro de Jerusalém, como se ajunta prata, cobre, ferro, chumbo e estanho dentro de uma fornalha, e se atiça o fogo para derretê-los. Assim vos ajuntarei no furor de minha ira e vos farei derreter. Tudo bem que Deus está falando, né, do que acontecerá com o povo. Mas essa analogia que Deus faz com o fogo, né, já nos remete a o que o fogo faz com esses metais, certo? E é interessante que ele citou alguns, né? Não colocou o ouro aqui no meio, tá? Porque o ouro não precisa de purificação, certo? Mas os demais precisam. E a purificação pelo fogo é uma purificação mais intensa, não é uma purificação qualquer. Deus quer derreter esses metais e misturá-los, porque se derreter todos numa fornalha, vai misturar tudo, né? Só que tem um detalhe: o ponto de que derrete, não fugiu a palavra, né? Liquefação, acho que é isso. O ponto de liquefação, que é para derreter, certo? Alguns metais como a prata e o ferro são temperaturas altas o suficiente para começar a evaporar o chumbo. Tudo bem, né? Não vou dizer que o profeta entendia de química, nem que era alquimista para fazer essas coisas. Mas a gente sabe que Deus não dá ponto sem nó na Sagrada Escritura. Em lugar nenhum, né? Mas nas Sagradas Escrituras, né, as comparações elas têm um sentido maior. Para derreter todos, o chumbo vai sofrer. O chumbo vai começar a ser evaporado. Não evapora totalmente, mas ele já começa a ser evaporado em temperaturas altas o suficiente para derreter ferro e prata. Tá? O que isso quer dizer? O chumbo é um metal escuro, né? Pesado, ele é simbolizado pelo planeta Saturno. E a purificação ela vai tirar aquilo que há de inferior. O que há de mais inferior em nós será retirado, certo? Vai começar a evaporar. Porque senão não haverá purificação, senão a prata misturada com o chumbo, a prata vai ficar inferior, né? É preciso retirar o chumbo. E aí os outros metais que dão liga, né? O estanho, tem o que mais aqui? Né? O bronze, é isso mesmo. O bronze e o estanho, eles dão liga, certo? E aí esses que dão liga serão purificados, porque vão se misturar com o que há de melhor, com o ferro, com a prata, certo? E derretendo, eles vão mudar de estado, mas não de natureza. A prata continua sendo prata, né? Mesmo derretida. Então, Deus quer fazer essa purificação, porque muda o estado, mas não muda a natureza. Ele quer mudar o nosso estado. Ele quer nos purificar, ele quer tirar o que há de chumbo em nós, certo? E o que restar de chumbo será transformado em ouro. Porque o ouro não estava aqui, né? O ouro não precisava de purificação. O ouro não está aqui. Mas o que restar de chumbo será transformado em ouro. Dentro da fornalha, certo? Dentro de um forno alquímico. O processo de purificação que Deus fez com o povo de Israel é semelhante àquilo que Deus fará conosco. Por isso que tem uma ligação muito forte com o Apocalipse também, certo? É isso que Deus quer que aconteça com a gente. É isso que Deus fez com os santos, certo? E é o que Deus fará conosco, seja em vida, se Ele quiser, né, nos santificar, seja na parousia, seja no fim dos tempos, tá? Um ponto interessante aqui do versículo 26 desse capítulo, que é quando ele está falando, né, o que o povo está fazendo, né, os reis estão fazendo isso, os povos estão fazendo isso, então os sacerdotes, pronto, vamos pegar os sacerdotes aqui. Os sacerdotes violam a minha lei, profanam minhas coisas santas, não distinguem entre o sagrado e o profano, nem ensinam a diferença entre o impuro e o puro. Não interessa mais nada aqui do texto. Se Deus está falando que os sacerdotes não estão fazendo isso e por isso estão sendo condenados, significa que o que eles deveriam fazer era exatamente isso. Distinguir entre o sagrado e o profano. A função dos sacerdotes
desde a época do Antigo Testamento até os dias de hoje, é, acima de tudo, distinguir entre o que é sagrado e o que é profano. E distinguir aqui é ter de fato o discernimento, tá? Entre aquilo que é separado para Deus e aquilo que é todo o resto. Certo? Sagrado é isso, né? O que é separado para Deus. E o que é profano, o que está além do pano, né? Fora do pano, fora do sagrado, todo o resto. Tá? Distinguir para si e para a instrução do povo, porque ainda diz, né? nem ensinam a diferença entre o impuro e o puro. A função dos sacerdotes, mais do que qualquer outro tipo de coisa, de qualquer tipo de ação social, é cuidar para que seus fiéis, né? As almas dos seus fiéis, façam essa distinção entre o sagrado e o profano. Façam a distinção entre o que é puro e o que é impuro. Certo? Essa é a missão dos sacerdotes. Só, né, queria sinalizar isso aqui porque eu acho isso muito importante. E aí depois vem a parábola de Oola e Ooliba, chamando Samaria e Jerusalém de moças, né, com esses nomes. Oola seria Samaria, significa a tenda dela, ou a tenda dela, certo? E Jerusalém, que é a cidade santa, né, que é a representação do seu povo, do povo de Deus, está na parábola como Ooliba, que significa a minha tenda nela. Então, Samaria, Oola, a tenda dela, certo? E Jerusalém, a minha tenda, a tenda do Senhor nela. Quer dizer, a tenda do encontro, a presença de Deus está nela. E o que aconteceu com essas duas moças aqui na parábola? Elas se encantaram com os povos pagãos, com os babilônios, com os soldados, e se venderam para eles. Elas não somente pecaram com eles, como elas começaram a se prostituir. É isso que diz o texto, né? E ele condena Jerusalém por isso, porque ela não somente foi seduzida, porque Oola, Samaria, foi seduzida, se entregou a eles, e eles aproveitaram dela e depois tiraram a sua vida. Ooliba viu o que aconteceu e não esteve satisfeita, ela quis também, né? Seguiu o mesmo caminho, se entregou aos babilônios, aos soldados, aos pagãos, e não estando satisfeita, ela começou a se prostituir, a se vender a eles. E por isso ela terá o mesmo destino, diz o Senhor. O que Deus está falando aqui? Deus está retomando essa ideia de adultério espiritual, certo? No sentido de que o povo de Jerusalém, que tem a tenda do Senhor em si, se vendeu aos deuses pagãos. Se vendeu ao culto idolátrico. Não reconheceu a presença de Deus e quis mendigar outras coisas com outras nações. E por isso tem sofrido essa perseguição dos babilônios, né, no exílio, e continuará sofrendo, ainda sofrerá mais. Tá? É isso que Deus está falando que acontecerá com o povo. Só que, como o livro do profeta Ezequiel Deus fortalece, Deus precisa fortalecer o seu povo, né? Precisa animar. O que está acontecendo? O profeta ele revela para o povo a razão da perseguição e dá um alento. Deus manda oráculos contra as nações pagãs. Contra as nações pagãs. Porque lá na frente a gente vai entender, né? Por que Deus permitiu essas perseguições? E aí vem, né, a palavra do profeta contra 7 nações. E no meio dessas 7, tem aqui o oráculo contra Tiro, no capítulo 28, certo? Eu vou me deter aqui brevemente em alguns versículos, porque esses versículos eles são vistos como uma analogia à queda de Satanás. Tá? Eu já ouvi isso. Achei interessante, mas quando eu li a primeira vez, no livro de Ezequiel, não foi dessa vez não, eu pensei assim, não, Deus não está falando de Satanás, está falando do rei Tiro, certo? Então a gente precisa entender primeiro que Deus está falando contra uma nação pagã. Porém, agora, eu me lembro, fazendo assim
uma retrospectiva em alguns outros assuntos, é evidente que o faraó do Egito é símbolo do tentador, não é? Quando a gente viu lá a passagem com Moisés e tal, isso quer dizer que os reis das nações pagãs, elas simbolizam sim o nosso inimigo, certo? Simbolizam sim Satanás. Então, quando acontece essa descrição aqui do rei Tiro, existe uma via de mão dupla, certo? Deus está falando do rei Tiro, o rei de Tiro, certo? O rei de Tiro, que é do povo fenício, lá acima, assim, das tribos, né? E ao mesmo tempo, Deus está fazendo um paralelo do rei de Tiro com o tentador. Então a gente pode entender, sim, que essa descrição aqui está falando de forma análoga de como pode ter sido a queda de Satanás, certo? E aí ele diz assim: no Éden, no jardim de Deus estavas. De todo tipo de pedras preciosas era o seu manto. Cornalina, topázio, berilo, crisólito, ônix, jaspe, safira, granada e esmeralda. Teus engastes foram trabalhados em ouro, preparados no dia em que fostes criado. Tem 9 pedras aqui, né, nas roupas dele. Tem ouro. Ele vivia no Éden, no Jardim das Delícias. Está mostrando a grandeza, a sacralidade com que ele se vestia, certo? Então, era uma espécie de ministro de Deus. A gente não pode dizer sacerdote ainda, mas uma espécie de ministro do Senhor. Tal como são ministros do Senhor os sacerdotes, certo? Então, no caso, né, o anjo do Senhor, aqui, o que ele vai chamar de querubim, não era um sacerdote, mas era um ministro do Senhor, tal como são ministros do Senhor os sacerdotes, certo? Como um querubim protetor eu te havia colocado. Querubim, né? Vamos lembrar aí dos 4 que ele mencionou no começo. Os 4 não significa que se é a hierarquia mais alta ou se não é, porque existe uma discussão, né? Alguns teólogos dizem que a primeira hierarquia é dos querubins, outro vai dizer que é dos serafins, né? Dionísio Areopagita, né? O pseudo Dionísio Areopagita vai falar que são os querubins, né? Por conta do texto sagrado também. Mas em todos os casos, o que acontece? Aqui no livro de Ezequiel foi falado, né, daqueles 4 querubins da visão da aula anterior. E esses 4, eles estão ladeando as esferas celestes, estão ladeando o mundo. São os guardiões de Deus, certo? Os guardiões que Deus colocou no mundo para reger as forças cósmicas, para reger o cosmos, tá? E aqui está dizendo que este sujeito era também um querubim. Não digo um dos 4, não era um quinto, mas era um que exercia também esse tipo de função, porque foi criado por Deus para ser protetor. Como um querubim protetor, eu te havia colocado. Estavas no Monte Santo de Deus, caminhando entre pedras de fogo. Eras perfeito em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até se descobrir em ti a maldade. Com a multidão de teus negócios enchestes teu interior de violência e pecaste. Então eu te bani do monte de Deus, e o querubim protetor te fez desaparecer do meio das pedras de fogo. Então outro querubim protetor, né? Te fez desaparecer do meio das pedras de fogo. Teu coração se exaltou por causa de tua beleza. Corrompeste tua sabedoria por causa de teu esplendor. Lancei-te por terra, expus-te um escápulo diante dos reis. Pela multidão de teus crimes, com teus negócios iníquos, profanaste teus santuários. Por isso farei sair do meio de ti um fogo para te devorar. Aqui já basta. Farei sair do meio de ti um fogo para te devorar. Se a gente for pensar na existência do inferno, teologicamente falando, e aqui tem o padre Garrigou Lagrange, aqui, ó, desse aqui, esse livrinho aqui, O Homem e a Eternidade, para poder nos ajudar a entender. O inferno, ele foi inventado, certo?
Se a gente for colocar assim, tá? Por que existe o inferno? Como que Deus criou o inferno? O inferno, ele foi criado como uma espécie de necessidade após a queda. Não foi que Deus preparou, né? Não, deixa eu preparar aqui o inferno aqui, beleza, vou jogar esse povo aqui. Não. No momento em que Satanás rejeita Deus, no momento em que ele... Lembrem-se da aula anterior. Os anjos, eles vão para frente, mas não andam para trás. Eles não se arrependem, certo? Eles tomam decisões firmes e irrevogáveis. Porque eles têm plena consciência daquilo que vem, certo? Não há dúvidas. Eles entendem aquilo que vem. E suas decisões são firmes, irrevogáveis. Quando ele toma essa decisão, né, o famoso non serviam, não servirei, é necessário que haja um distanciamento de Deus. Não porque Deus quer, mas porque a onipresença de Deus fere de ódio aquele que rejeitou Deus. Isso é o inferno. A onipresença de Deus, o amor de Deus por suas criaturas, fere de ódio aquele que rejeitou. Certo? Isto é a criação, a invenção do inferno. Por isso que está dizendo que farei sair do meio de ti um fogo para te devorar. O fogo do inferno é o fogo do amor de Deus que queima as almas que o odeiam. Não purifica, certo? Não purificam como num purgatório, como numa fornalha aos metais. Mas queima, consome de ódio. Tá, em outra oportunidade a gente pode meditar melhor a respeito disso e como que a teologia entende que serão as almas dos homens, né, dos humanos lá. Mas enfim, só para a gente sinalizar aqui esse texto, não deixar passar batido nessa comparação que é interessante, né? É interessante, ele foi jogado do céu na terra e Jesus vai dizer também no Evangelho, né, que eu vi Satanás cair como um raio. Né? Então, faz sentido, né, ser uma coisa. Depois disso, o que há de interessante aqui no texto é a regeneração espiritual. Porque a condenação das nações não tem nada de grandioso para a gente meditar aqui não. Vamos adiante, certo? E a regeneração do espiritual, que é o que eu quero me deter aqui, quero passar mais um tempo dessa aula aqui, ela fala desse estado de purificação elevado que acontecerá em Israel. Do que o profeta está falando? Da vinda do Messias. Não tem outra coisa. Né? Ezequiel está falando do que acontecerá em Jesus Cristo. E é muito legal da gente ver essas coisas, porque assim, alguns profetas disseram que viria o Messias, Salvador. Beleza. Tá. O povo não entendeu como é que era o Messias. E a gente vai tentar entender um pouco quando chegarmos no Evangelho de João. Certo? Mas a gente precisa prestar atenção nos detalhes, principalmente de profetas que falam sem dizer, como Ezequiel, porque essas descrições elas vão revelar para a gente não só coisas da vida de Jesus que foi registrada no Evangelho, mas dos feitos de Jesus a longo prazo. Porque tem como a gente negar que feitos de Jesus de 2000 anos atrás estão ecoando até hoje e vão continuar ecoando até quando ele quiser, que é o chamado tempo da igreja. É evidente que 2000 anos depois tem gente ainda falando de negócio de Jesus e de Bíblia e de Evangelho. Né? É óbvio que a ação de Cristo está viva e ecoando no mundo. Essa ação contínua de Cristo também foi profetizada, certo? E é isso que a gente vai investigar aqui agora. Capítulo 36. Deus começa a falar com o profeta, no versículo 22, o seguinte: por isso dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vós que eu ajo, casa de Israel, mas por causa do meu santo nome que vós profanastes entre as nações para onde fostes. Então, por que Deus permite que o povo seja perseguido por conta da idolatria?
é porque Deus é mau e eles, né, Deus é só um Deus ciumento. Não, o ciúmes de Deus, ele tem um sentido. A gente viu isso na aula de Cântico dos Cânticos. O ciúmes de Deus, ele revela que quando o ser humano comete idolatria, ele prejudica a si mesmo. Certo? Esse é o ciúmes de Deus, esse é o zelo de Deus. E não é por causa de Israel, mas por causa do santo nome do Senhor que foi profanado. Santificarei o meu grande nome, profanado entre as nações no meio das quais o profanastes. Quer dizer, Deus vai santificar o seu nome, Deus vai restaurar a sua própria honra, certo? Quando Ele permite essas perseguições, é para a purificação do povo, porque o seu nome precisa ser santificado, tá? Ah, então o povo vai se arrepender, vai voltar? Talvez sim, muitos se percam no caminho, então talvez não. O que interessa é o que vai acontecer na história, o que vai acontecer depois, certo? A reviravolta que acontecerá. O que é que Tolkien, escritor e famoso do Senhor dos Anéis, do Hobbit, ele chama de eucatástrofe, certo? É a reviravolta depois da queda. As nações saberão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus, quando por meio de vós mostrar minha santidade à vista delas. Eu vos tomarei dentre as nações, recolhendo-vos de todas as terras, e vos reconduzirei à vossa terra. Então Deus vai fazer de novo o que Ele fez no Êxodo, né? Vai reunir o seu povo e vai fazer com que eles voltem para a sua terra. Tudo isso é sinal do que deve acontecer no fim dos tempos. Vai reunir o seu povo, reunir a cidade de Deus e levá-los de fato para esta cidade preparada. Aspergirei sobre vós água pura e sereis purificados. Olha só. Aspergirei sobre vós água pura e sereis purificados. Já começa por aí. Como é que Deus vai dar início à santificação do seu nome, à restauração do seu povo? Aspergindo água pura. Tudo bem, a água é uma purificação, primeira, certo? Mas é sinal daquilo que nos inicia dentro da Igreja de Cristo. O batismo. O batismo é a nossa iniciação. É o momento em que nós somos introduzidos nessa igreja, certo? A água pura que é aspergida sobre nós e somos purificados. O batismo então tem que mergulhar na água, pode jogar água na cabeça, né? Discussões mais para frente, né? Eu vou tocar em todas essas questões, só que é preciso paciência, né? Porque a gente precisa prestar atenção em algumas coisas do texto, e se eu for aprofundar muito em detalhes, a gente não vai sair daqui nunca. E eu tenho projetos para o futuro, certo? Para aqui, para o canal. Então, pretendo tocar em vários desses assuntos. O que interessa é que o profeta está dizendo que Deus vai jogar água sobre o povo, água pura, e o povo será purificado. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos, de todos os pecados e de todos os ídolos. Não haverá mais ídolos. Vai acabar esse negócio. Vai acabar. No meio do povo de Deus, da cidade de Deus. Agora vem. Eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito e farei com que andeis segundo minhas leis e cuideis de observar os meus preceitos. Vamos lá. Uma passagem famosa, né? Provavelmente muitos de vocês já ouviram, certo? Tirarei de vós esse coração de pedra e vos darei um coração de carne. O que ele está falando? O profeta está falando que o coração de pedra do povo é o coração das tábuas da lei que foi gravada em pedra, certo? Um coração de pedra é um coração determinado, sim, porque é duro como pedra, mas é um coração que não pulsa, certo? Que não tem vida.
Então está determinado em quê? No pecado. Está enraizado no pecado, na idolatria, está empedernido no pecado. Certo? Um coração endurecido, é um coração que não volta atrás, é um coração que não se abre à ação do Espírito, não se abre ao sopro da vida, ao Espírito, certo? Mas o que é então esse coração? Antes da gente falar do coração de carne. A palavra coração, no hebraico, é a palavra lev, com duas letras hebraicas, o lamed e o bet. Essa palavra, ela simboliza, tudo bem, ela significa coração, mas não somente coração como órgão do corpo, mas como interioridade, como vida interior, certo? Como o que há de mais íntimo e essencial no ser humano. Esse é o sentido da palavra lev no hebraico, que nós usamos para coração, né? Que o texto sagrado usa para coração, fala de coração. Agora, as duas letras, como eu já falei, né? O hebraico ele é muito simbólico, não só nas palavras, mas na numerologia das palavras, também no significado de cada uma das letras, certo? Então, com a palavra coração não seria diferente. O lamed, que é a primeira letra da palavra, significa ânsia por interiorizar o conhecimento. Uma ânsia por interiorizar o conhecimento. E o bet significa casa de Deus. Essa letra bet é a que é usada também para a palavra pai, certo? Que é av, né? Ou abá, né? Acho que abá é no aramaico, né? Mas av, né? Que é pai ou papai, é aleph e bet. E Betel, que é casa de Deus, também começa com o bet, certo? Betel, casa de Deus, Betel, certo? Então tem o bet lá no começo da palavra. O coração, portanto, é a ânsia por interiorizar o saber, o conhecer, a inteligência, dentro da casa de Deus que há em nós. Nós também somos casa de Deus, certo? Nós também somos casa de Deus, na medida em que o Espírito habita em nós. O Espírito, de que sentido aqui? Desde o sopro da vida, o Espírito habita em nós de alguma forma. E esse Espírito ele se manifesta de forma abundante na medida em que nós vamos nos aproximando da graça, isto é, quando somos batizados, quando recebemos os sacramentos, confessamos, comungamos, o Espírito vai se manifestando, certo? A graça vai abundando em nós. Aí vem mais do que a graça chamada de graça atual, vem a graça santificante, a graça transformante. Tá? E é essa graça transformante que é o interessante. Estou chamando de transformante para todo mundo entender o que é graça santificante. Tá? Então, o coração é toda a interioridade do ser humano. O mais íntimo do ser humano. A parte do ser humano que é a casa de Deus. A casa do sopro da vida, do Espírito, da inteligência, da graça, certo? Aquilo que nós não temos fácil acesso, mas que é eu, certo? Que é o ser humano, que é o indivíduo, tá? É interessante porque é o centro vital da gente, né? É um órgão consideravelmente pequeno, que é o centro vital. É o centro vital do nosso espírito. É o centro vital do nosso ser, da nossa individualidade. Tá? E o número da palavra é 32. Certo? O lamed é 30 e o bet 2 dá 32. E 3 mais 2 dá 5. 5 é o número do ser humano. É o número que representa o ser humano. Logo, o coração, ele é símbolo daquilo que é individual deste ser criado por Deus. A gente não pode dizer
que o coração do leão tem o mesmo símbolo, que o coração do touro, etc. Não é? Coração da árvore, a árvore nem tem coração, digamos assim. Não é? Mas o coração, o lev, que está sendo referido aqui, é o coração humano, individualizado, personalizado, espiritualizado, vivo, mas que, neste caso, está como pedra. O povo de Deus, o povo da cidade de Deus tem coração de pedra, tem coração de cidade dos homens. E aí o que Deus vai fazer? Deus primeiro, ele vem aspergir uma água pura. A purificação começa de fora. Que coisa, né? Começa de fora. Depois que ele vai dar um coração novo para nós. Como que essa purificação ela começa de fora? Deus primeiro prepara o povo para a sua revelação plena. Deus não começou com a revelação plena. Deus não começou pelo final. Deus não começou se encarnando. Não é? Deus começou revelando-se, não é? Na sarça ardente, através dos profetas, através dos juízes, dos reis, dos outros profetas. Deus começou aspergindo, purificando o povo. Começou nos lavando com esta água. Assim como nós começamos na igreja pelas águas. Nós não começamos na igreja já santos. Nós não começamos já comungando. Nós começamos desde pequenos. Desde pequeninos, sendo purificados dos nossos pecados. Nas águas do batismo. Desde antes mesmo de ter consciência, de ter razão. Porque a graça precisa abundar em nós, em toda a nossa vida. Certo? Por isso nós começamos desde pequeno, de forma externa, pela água. E aí depois vai dando continuidade à cristificação do nosso coração. A transformação do nosso coração. Que o profeta está falando é a encarnação do Verbo. Deus vai dar um coração de carne. Um coração de carne. Este coração de carne é o coração de Cristo. É a interioridade transformada em ser humano, em carne, feita de carne. É o Verbo que se faz carne. O profeta está falando de Cristo. Mas está falando também da transformação dos nossos corações, do coração do povo de Israel e do nosso povo de Deus. É o Cristo que vem e realiza em si todas essas coisas, realizando também em nós. A nossa transformação, a nossa cristificação, nada mais é do que a continuação, o eco da encarnação do Verbo. Do coração de carne que é dado por Deus. Certo? Esse é o processo. E aí continua. Habitareis na terra que dei a vossos pais. Serei o meu povo e eu serei o vosso Deus. Eu vos livrarei de todas as vossas imundícies. Mandarei que o trigo seja abundante e já não vos imporei fome. Multiplicarei os frutos da árvore e os produtos do campo, para que não mais suporteis a vergonha da fome entre as nações. Deus vai restituir o que havia no Éden. Então, Deus não está falando desse mundo somente. Né? Está dizendo que vai ter abundância de trigo, vai ter abundância de frutos e de produtos do campo. O que Cristo faz quando se encarna? Qual é a abundância de pão, a abundância de trigo que ele dá, que foi profetizada? Não é? A abundância de frutos das árvores. Em outros profetas vai dizer que quando o Messias vier, haverá de fato a abundância de pão e de vinho. E aí a gente entende quando Cristo multiplica os pães, multiplica o vinho, não é? Que os seus discípulos creram nele. Ah, minha hora não chegou. Porque não tinha chegado a hora dele manifestar esse poder. Mas ele mesmo assim realiza o milagre.
o poder de mostrar para o povo: o Messias chegou. Abundância de pão e de vinho. Mas é claro que o pão que Deus nos dá é a sua própria carne. Porque se não comermos a carne do Filho do Homem, não teremos a vida em nós mesmos. Olha só. O coração de carne que veio precisa pulsar em nosso coração. Como é que a gente vai ter esse coração? A gente precisa assimilar esse coração no nosso organismo, consumi-lo. A abundância de trigo do Messias, a abundância de trigo que haverá, é essa multiplicação do corpo de Cristo que acontece. Como ele multiplicou os pães. Tá, ele não multiplica, não vira 10, 20, 30, 50 mil, não. Mas é aquilo que se divide e não acaba. Se divide e não acaba. Certo? E aí, no capítulo seguinte, vem a passagem também famosa dos ossos ressequidos, em que Deus leva o profeta para um vale cheio de ossos, né? Ossos secos, ossos totalmente sem vida, sem nenhuma carne, os ossos branquinhos, né? Imagino, né? Ou até sujos de poeira, mas todos ressecados ali, todos sem vida. E aí, vou ler o texto. Versículo 3. Filho do homem, estes ossos poderão reviver? Deus pergunta ao profeta. E eu respondi: Senhor Deus, tu o sabes. E ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos ressequidos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou infundir espírito em vós, para que vivas. Eu vos darei nervos, farei crescer carne e estenderei a pele por cima. Porei espírito em vós e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ele profetizou. Eu profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouviu-se primeiro um rumor e logo um estrondo, e os ossos se juntaram uns aos outros. Eu olhei e vi nervos e carne crescendo sobre eles e a pele que se estendia por cima, mas não havia neles espírito. Vou ler tudo, depois eu volto. Ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, dirás ao Espírito, assim fala o Senhor Deus: vem, ó Espírito, dos quatro ventos, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei segundo me for ordenado, e o Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram de pé, como um exército imenso. E aí Deus vai dizer, né, esses ossos são toda a casa de Israel. Essa passagem, ela fala pra gente, está repetindo, né, a questão do coração de pedra e coração de carne, mas de uma forma um pouco diferente. Está falando de uma restauração, de uma ressurreição, né? É a imagem de uma ressurreição, de carne voltando para os ossos, de espírito voltando para um corpo que antes havia morrido. É lógico que está falando de uma ressurreição, certo? Está sinalizando para o que se manifestará no livro do Apocalipse, que é a ressurreição dos mortos. Mas do que ele está falando? Da casa de Israel e da cidade de Deus, nós na fita. Como? Os ossos secos, os ossos sem vida, falam de um povo que de fato não tem mais restauração. Um povo que a gente não tem mais esperança de conserto. Em palavras mais atuais, almas em estado de pecado mortal. Pecados que são condenáveis. Pecados que levam ao inferno. Sobre esses ossos secos, o profeta diz que Deus trará de volta a carne, os nervos, e os ossos se juntam, e surgem os nervos, e surge a carne, surge a pele, e voltam os corpos. Né? A gente imaginar um negócio desse. A restauração da aparência, né, do corpo.
Quer dizer, há a ressurreição do corpo, há o primeiro estágio ali de restauração do povo, que é do Antigo Testamento, ossos ressequidos, ao Novo Testamento, o corpo inteiro. Mas ainda falta vida, falta o Espírito. E aí, Deus manda o profeta clamar para que o Espírito venha dos quatro cantos encher de vida esses corpos. E o profeta o faz. E esses corpos se levantam e se tornam como um exército. De pé como um exército imenso. É o terceiro estágio. É a vida da vida de Cristo. É o Espírito que Cristo sopra sobre os apóstolos. É o Espírito que Cristo faz com que se propague pelo mundo através dos sacramentos, através da sua ação invisível na igreja e visível pelos sacramentos. Essa vida, essa segunda vida, uma segunda chance, uma vida que sinaliza para a eternidade que Deus vem nos dar, que Cristo vem nos dar através do profeta. Esse coração de carne, esse Espírito que restaura a vida inteira dos ossos secos que nós tínhamos. Isso é para a gente não só um sinal de esperança para a cidade, para o povo do Antigo Testamento, mas também de esperança para os que estão em pecado. É o que eu já disse em aulas atrás e volto a dizer. Estar na cidade dos homens por um tempo não é definitivo. Assim como estar na cidade de Deus também não é definitivo. Enquanto estamos vivos, transitamos pelas duas cidades, o tempo todo, certo? Quando nos aproximamos da graça do Senhor, estamos na cidade de Deus. Quando nos afastamos pelo pecado, estamos na cidade dos homens. O que quer dizer? Que se a gente caminha na igreja, a gente não pode se achar salvo. Da mesma forma que se a gente está em pecado, a gente não pode se achar condenado. Deus quer dar o perdão a todos que se arrependem e venham. E Deus quer dar a salvação a todos. Não significa que todos serão salvos, né? Pelo amor de Deus. É evidente que não. Mas Ele quer que sejamos. Ele quer. E Ele pode dar vida aos ossos ressequidos. Ele pode dar coração de carne a corações de pedra. A corações que estão endurecidos no pecado. Corações que estão mortos, secos no pecado. Ele pode dar vida. É uma esperança para nós. Uma esperança para nós que transitamos pelo pecado e pela graça o tempo todo. E também como um alerta para que nós não julguemos os que estão no pecado. Uma coisa é a gente querer ensinar a pessoa, né? Querer corrigir quem dá uma abertura para a correção, né? Rezar pela conversão. Né? Outra é julgar. Outra é falar mal, criticar. Ah, mas fulano está 400 anos da igreja e ó, o que anda fazendo? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Né? A gente falar esse tipo de coisa é muito pior. Muito pior. Né? Porque com a mesma medida que a gente medir os outros, nós seremos medidos. Tá? Então fica aí esse alerta, esse sinal de esperança. Sinal de esperança e imagem da graça. Que é o Espírito, né? Deus darei um Espírito novo, uma vida nova, certo? Quando fala de Espírito novo, a gente tem que pensar que Espírito, a palavra Espírito, não se refere apenas ao Espírito Santo, apenas à terceira pessoa da Trindade, mas a palavra Espírito quer dizer sopro. E sopro, o que o sopro fez lá no Gênesis? Ele deu vida ao barro, transformou o barro em carne, certo? Então o Espírito é sempre uma vida, é sempre a respiração, é aquilo que transforma pedra em carne, barro em carne, certo? Ou carne em divindade, certo? É a vida que, claro, é pela ação do Espírito Santo, mas não é somente o Espírito Santo, é aquilo que o Espírito Santo faz, tá? É a vida humana, vida biológica, é a vida divina, a vida da graça, certo?
é respiração, é o sopro, certo? A ação do Espírito Santo. E lá na frente tem também a reunificação de Israel e Judá. É muito legal porque o profeta Ezequiel é um pouco parecido ali com o profeta Eliseu, apesar de Eliseu ser bem mais espalhafatoso no sentido de suas ações, seus gestos, né? Parecerem até coisas supersticiosas, mas não são em hipótese alguma, certo? Ezequiel também é um pouco. Teve aquela passagem lá do cabelo, né? Que ele corta o cabelo, espalha lá na cidade e tal. Aí agora Deus fala assim para Ezequiel: escreve o nome de Judá numa madeira, escreve Israel, né? E as suas tribos, né? Que foram divididas em outra, e junta essas madeiras. E aí quando ele junta as duas madeiras com os nomes das tribos, Deus está dizendo que vai restaurar, vai reunir o seu povo. Ainda diz assim: farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna com eles. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles porei meu santuário para sempre. No meio deles. Tá, tudo bem. No meio está falando em meio, né? Junto, ali. Mas vamos levar ao pé da letra. No meio deles. No meio deles como? Se o profeta juntou duas madeiras com o nome das tribos. No meio dessas madeiras. Se a gente virar essas madeiras unidas, e no meio dessas madeiras a gente colocar o santuário de Deus para sempre, nós temos a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a união de dois madeiros, um na horizontal e outro na vertical, com o Cristo no meio, para sempre. Por que para sempre? Porque ele foi crucificado, ele foi fixado, ele foi pregado de forma dolorosa, claro. Não estou louvando as dores de Cristo, tá? Pelo amor de Deus. É evidente que nós não louvamos as dores de Cristo. Nós nos compadecemos das dores de Cristo. A Quaresma e a Semana Santa é para nós chorarmos as dores de Cristo. Mas ao mesmo tempo, Cristo está falando para a gente. Se ele foi pregado na cruz, é para ele se manter fixo nessas duas dimensões para sempre. Não significa que ele padecerá para sempre, que ele vai morrer para sempre. Não, não é isso. Mas significa que Deus feito carne está fixo no meio dessas duas madeiras, na união entre as tribos, da reunião das tribos, certo? Mas também toda a dimensão que a cruz simboliza, na extensão da verticalidade e da horizontalidade, do mundo material e do mundo espiritual. Ele está ali no meio. Ele foi fixado. Por que ele foi crucificado de braços abertos? Para ele abarcar a cruz como um todo. Mas também como o Moisés, lá no topo do Monte Horebe, que tem as mãos estendidas, e na medida em que Moisés rezava, o povo vencia. É o Cristo fixo na cruz, abarcando as quatro dimensões, abarcando a horizontalidade e a verticalidade, abarcando as duas tribos que estavam divididas, que precisam ser reunificadas. Nele, para que na medida em que ele estiver com as mãos estendidas, rezando pelo povo, os ossos ressequidos recobram a vida. Os corações de pedra se tornam corações de carne. Os que estão de pé como um soldado, como um exército, vencem as batalhas contra o tentador, contra o pecado e a morte. Não vencem por si mesmos, mas porque o seu coração de carne e o seu espírito novo não são próprios, mas recebidos pelo alto, recebidos do alto. São novos Cristos. São novos santos, santificados pelo Espírito. O Cristo no meio, com o santuário no meio,
dessas tábuas para sempre é aquele que será o nosso Deus e nós seremos o seu povo, no fim dos tempos. E sentimos o cheiro, o gosto disso, vivendo no tempo da igreja. Tá certo? Então, é isso, né? Falar dessas coisas, fazer esses paralelos, né? me enche o coração, é muito bom. Tá? Na próxima aula, eu vou encerrar o livro de Ezequiel, certo? Falando dos capítulos 40 ao 48. São poucos capítulos, mas focando na imagem do templo, certo? Uma passagem também famosa, né? Você deve se lembrar de ter ouvido em alguma das missas a passagem, né, da água que sai do lado do templo, né? O anjo mede tantos, o profeta anda, não sei o que e tal. Beleza, a gente vai ver tudo isso e os seus significados na próxima aula. Quero agradecer você que acompanhou essa aula até aqui. Não deixe aí de cumprir a liturgia do YouTube, curta esse vídeo, né? Se inscreva se você ainda não é inscrito, tá? Compartilhe também esse vídeo com seus amigos que precisam, né, deste conteúdo, para que esse canal cresça, para que esse conteúdo chegue até outras pessoas, tá? E se você está vindo aqui pela primeira vez, não deixe de conferir os links na descrição do vídeo. Tem aí o link do grupo de WhatsApp do Depósito da Fé, onde eu converso mais de perto com vocês sobre as Sagradas Escrituras e sobre outros assuntos também, tá? E também não deixe de assistir a primeira aula do Depósito da Fé, se você ainda não assistiu, certo? Está aí na playlist, está fácil de encontrar a aula sobre mitologia e revelação, para que vocês entendam como é esse modo de leitura que eu estou fazendo das Sagradas Escrituras aqui neste programa de aulas, tá bom? É isso, um abraço e até a semana que vem.